Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa sexta-feira. Hoje o texto sugerido para nós encontra-se em dois capítulos, o capítulo 6 e o capítulo 7. No capítulo 6, os versículos de 8 a 10 nos diz assim: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantando-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que era da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que falava. No capítulo 7, os versículos 51 a 53 nos dizem assim: Homens de duras cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. E qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenança dos anjos e não aguardastes. O tema, Estevão, um discurso que se deparou com o de Saulo. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 2, que traz por título Saulo de Tarso, o perseguidor. Estevão era a figura encarnada de tudo aquilo que Saulo aprendeu a odiar desde novo. Desde quando ele entrou na escola, onde ele iria aprender a lei de Moisés, onde ele iria aprender as Sagradas Escrituras, que junto com os ensinos lhe ensinaram também a odiar tudo aquilo que fosse diferente, tudo aquilo que pensasse diferente dele, principalmente aquilo que fosse apontado como blasfemos, aqueles que blasfemavam da lei, blasfemavam de Moisés, no caso aqui a Torá, aqueles que blasfemavam daquilo que eles consideravam a palavra de Deus, aquilo que era santo para eles. E percebam, irmãos, que esse tipo de ensinamento, esse tipo de doutrinação, ela prioriza as coisas mágicas, aquilo que é sagrado para essas pessoas. Enquanto para o Evangelho de Jesus, sagrado é vida. Sagrados são as vidas, sagrados são os pecadores que precisam ser resgatados dos pecados e trazidos para a presença de Deus. Isso é sagrado. Sagrado não é casa, sagrado não é livro, sagrado não são lugares, sagrado são pessoas. Para Cristo é diferente daquilo que os religiosos ensinam. E Saulo aprendeu que qualquer um que se opusesse, qualquer um que se colocasse contra os seus líderes, esse homem deveria ser exterminado. Por isso ele concorda com a morte de Estevão. Por isso ele estava ali de pé, assistindo aquela coisa horrenda. Um assassinato a pedradas. É triste porque revela a natureza daquele povo. Revela a cegueira espiritual que aquele povo se encontrava. Mas ainda assim o Espírito Santo encontrou um lugar, porque esta visão, esta cena marcou a vida de Saulo. Para sempre ele teria, para sempre, para toda a sua vida, ele teria a imagem de Estevão sendo apedrejado. E em nenhum momento negando a fé. Toda vez que ele perseguiu os crentes, e ele afirma em um outro momento que ele os obrigava a blasfemar Cristo Jesus, ele os obrigava a negar Cristo. Esse era o anseio que ele queria ter visto lá, antes de se converter, que ele queria ter visto em Estevão. E ele não viu Estevão se dobrar. Ele viu Estevão morrer e, morrendo, ainda glorificar a Deus e ainda não maldizer aqueles que o apedrejavam. Para ele isso era algo que o assombrava, que o assustava, até o momento que ele se encontrou, logicamente, com o Senhor Jesus. Então ele entende
o que é de verdade ser apaixonado por Deus. O que é de verdade estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus não é defender uma religiosidade burra e cega, uma religiosidade que odeia, uma religiosidade que quer matar, uma religiosidade que quer calar a voz dos diferentes. Enquanto isso, Jesus está em todos os lugares ouvindo quem quer falar e ensinando a sua palavra. Essa é a grande diferença entre Cristo e os religiosos. O discurso de Estevão encontra com esse Saulo, o Saulo da moralidade, o Saulo do discurso onde o ódio é a base, que não aceita conviver com nenhum outro, com nenhuma outra forma de discussão, com nenhuma outra ideia. O discurso que ou você se dobra à minha vontade, ou você se dobra à minha visão, ou você se afasta daqui, porque eu não aceito conversar com quem pensa diferente de mim. Mataram Estevão, perseguiram os crentes. Porém, mais tarde, Paulo entendeu claramente que não era com Estevão que eles estavam discutindo, que não era Estevão quem tinha aquela inteligência para ter um discurso tão notório. Era o Espírito Santo quem falava através de Estevão. Era o Espírito Santo quem os exortava. Era o Espírito Santo quem os estava acusando de serem uma geração perdida. Que o Espírito Santo, irmãos, tenha misericórdia da nossa vida da mesma forma. Que assim como Saulo entendeu no momento em que encontrou com o Senhor Jesus, que nós também entendamos isso. Que não somos chamados para o ódio. Não somos chamados para discussões religiosas, para grandes debates religiosos. Isso não é a obra de Deus. Isso não é a obra do Senhor Jesus. A obra do Senhor Jesus é feita com graça e com misericórdia. É Cristo em nossas vidas fazendo a diferença no mundo, não pelo discurso, mas pela ação, pela demonstração de amor, de misericórdia e de poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos ajude a ser o instrumento que vai fazer mudanças em nossa sociedade, o instrumento que vai fazer a diferença em nossa comunidade. Amém? Deus nos abençoe. Tenhamos todos um excelente dia. Fiquemos todos em paz.